seguinte. Então, coloco água aqui, fecho aqui, tá? E de modo que mecanicamente, né, o movimento mecânico, leve o movimento mecânico, o menisco vem para cá e fica parado aqui. Se eu aplicar uma pressão aqui, em cima dessa água aqui, o que vai acontecer? Por essa efeito dessa pressão que eu estou aplicando aqui, ó, nesse menisco, para cá, tá? Empurrando esse menisco para cá, essa água, por não ter onde ir, ele é obrigado a vir para cá. Ok? Então aqui eu tenho um fluxo de água, um J de H2O. Ora, esse fluxo de água eu posso medir aqui, ó, porque aqui está a graduação em microlitro ou ml, enfim. Eu aplico uma pressão aqui, tá? E eu observo esse menisco agora vindo para cá, ó. Esse menisco se deslocando para cá. Eu sou obrigado a admitir que a água está passando daqui para cá através da membrana. Ora, mas essa pressão que eu apliquei, eu posso estar medindo aqui, em milímetros de mercúrio, né? Então eu posso fazer uma curva onde eu posso pegar vários valores, né, de pressão aqui, ó, tá? Então, pressão aqui, e medindo esse fluxo daqui para cá, né? Então aqui seria o fluxo de água. Correlacionando as duas aqui, eu tenho o quê? Um coeficiente, uma reta, né? Vai dar uma reta, ou seja, o fluxo de água é diretamente proporcional à pressão que eu aplicar aqui. Eu vou aumentando, né? Gradativamente eu vou aumentando essa pressão, medido aqui pela altura da coluna de mercúrio e observando tanto aqui desse menisco deslocando para cá, um certo ΔT, né? Então eu tenho um fluxo de água que é esse ΔV, né? Esse volume, esse ΔV aqui deslocado para cá, num certo ΔT. Então sempre eu vou ter um fluxo que vai depender diretamente da pressão aplicada. A inclinação dessa reta aqui vai me dar um coeficiente que eu chamo de LP. O que é o LP? É um coeficiente de permeabilidade exclusivamente à água, tá? Então isso aqui é um coeficiente obtido experimentalmente com esse tipo de montagem, né? De permeabilidade à água exclusivamente, tá bom? Por que é importante a gente conhecer esses coeficientes? Veja bem, no túbulo renal, por exemplo, na parte descendente, né, da alça descendente, aquele epitélio ali, ele é praticamente impermeável à água, tá? E no outro, no ascendente, ele é praticamente impermeável absoluto, então troca. Então é aí que entra esse jogo de coeficiente somente a água e aqueles setores onde só tem o coeficiente de permeabilidade absoluto, que no caso é representado pelo sigma, né? Que é o coeficiente de reflexão, tá? Então, membranas que são praticamente impermeáveis absoluto, ele vai ter um sigma muito alto, né? Então através da descrição, né, desses coeficientes de permeabilidade à água e a soluto, a gente começa a entender melhor os mecanismos de reabsorção à água, setores que reabsorvem mais soluto, setor que reabsorve pouco soluto, setor que reabsorve pouca água. Então esse jogo, essa manobra que o rim faz justamente para manter a homeostase do organismo quanto ao equilíbrio de eletrólitos e de água. Então, por isso que é importante conhecer pelo menos o significado desses coeficientes de permeabilidade à água e do soluto. Muito bem, então aqui tem alguns dados experimentais, né? Só para ter uma ideia do que seja isso. Aqui, ó, considerei, usando essa equação aqui, né? Por essa montagem aqui, eu considerei que ΔP é zero, não tem diferença de pressão
hidrostática, né? Então eu tenho que isso aqui é 0, logo, onde é que eu coloquei, hein? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, né? Ficou misturado aqui, ó. JV, LP, delta P, essa diferença entre das forças motrizes, né? Que puxa água para cá ou joga para lá, né? Então, como não tem essa força de pressão aqui, ó, essa força motriz, né? De pressão, então fica JVLP, sigma delta P. Esse sinal negativo é por causa que é contrário, né? As duas forças são de natureza opostas, né? Por isso que surge esse menos aí. Então eu posso considerar, como não tem o gradiente de pressão hidrostática, nesse tipo de montagem, delta P é 0, eu considero sigma LP vezes sigma, ou sigma vezes LP delta P. No caso, delta P, não, porque de um lado só tem água, né? Só tem o Pi dentro da solução, tá? Então fica assim, JV sigma vezes LP, Pi. De maneira que o sigma LP é só passar Pi para baixo, eu tenho essa expressão que eu posso usar da forma experimental aí, como eu fiz aí, tá bom? Esse JV nós medimos, né, através da pesagem dos pesos aí, né, das campanhas. Então tá aqui, ó, para glicose, né, para glicose 0,3 molar, ó, peso final, tá aqui, né, peso final, esse aqui é o peso final de 5 minutos, né, depois de 5 minutos, e aqui é o peso inicial, tá bom? No tempo zero, né? Então a diferença me deu 0,032 gramas, considerando a densidade da água, né, idealmente com 1 grama por ml, de maneira que 0,032 gramas é 0,032 ml, né? E aí multiplica por 1000, eu tenho 32 microlitros, tá? 32 microlitros. Então houve escoamento de 32 microlitros desse volume, né? Num tempo de 5 minutos. Então 32 microlitros dividido por 5 minutos, eu tenho um fluxo, que é 6,4 microlitros por minuto, tá bom? Então tá aqui. O JV passa a ser 6,4 microlitros por minuto, determinado experimentalmente. Então tá aqui, né, ó, vamos ver no que vai dar isso aí, mediante essa fórmula aqui que a gente desenvolveu. Então tá aqui, né, reproduzindo, ó, sigma LP, o LP é da água só, né, então tanto faz na condição de sacarose ou de água, de glicose, sempre é a água que vai passar, então a permeabilidade dele é constante, né? Então tem um certo valor, eu meço sigma LP, tá? JV dividido por Pi, JV experimental e o Pi é teórico, né? A gente calcula ele teoricamente e dessa forma aqui, RT vezes O. Então tá aqui, ó, R 0,082, temperatura aqui deveria estar 25 por aí, 298 Kelvin, né? Vezes 0,3 molar. Então o Pi deu 7,33 atm. Então aqui, ó, JV dividido pelo Pi, 6,4 dividido por 7,33 me deu esse valor aí, 0,87, levando em consideração as unidades, né? Para sacarose, mesma coisa, JV sobre Pi, só que aqui são os valores experimentais, aqui é o final, ó, final, depois de 5 minutos, aqui é o inicial, delta M 0,068, 0,068 mililitros, 68 microlitros. 68 microlitros de volume que fluíram através da membrana em 5 minutos, então 13,6 microlitros por minuto. Então o sigma LP da sacarose é 13,6, né, microlitros por minuto dividido pelo Pi, que é o mesmo, né? RT vezes O, né? 0,303, né? 0,303, o R é o mesmo, o T é o mesmo, então o mesmo valor de pressão osmótica. Então 13,6 dividido por 7,33 é 1,85. Mostrou que o sigma LP
da sacarose, ó, sigma vezes LP da sacarose, comparado com o sigma LP da glicose, mostrou que ele é maior, né? 1,85 é maior que 0,87. Então, olha lá, sigma LP da sacarose é maior do que sigma LP da glicose. Ué, LP é da água, então, aí, qual é a conclusão que você chega? Que o sigma da sacarose é maior que o sigma da glicose, tá? É maior quantas vezes? Ora, 1,85 dividido por 0,87, né? Então você vai ver a quantas vezes o sigma da sacarose é maior. Ou seja, o grau em que ele reflete na membrana, né? Ele não passa para lá, tá? Ele fica mais retido. Se ele fica mais retido é porque ele vai ser mais osmoticamente ativo, né? Ele não passa para lá, a glicose passa mais, né? Através da membrana do celofane. Então, pelo fato dele ficar mais retido, o coeficiente de reflexão dele ser maior, então ele fica mais retido, maior fração de retido ali, vai gerar maior pressão osmótica, mais água vai passar e aí pesou mais, né? É isso que está dizendo esse resultado aí, tá? Muito bom. Então, eu vou mostrar mais uma coisinha só para curiosidade, só para complementar a aula. Então, logo eu vou voltar, tá? Para explicar uma coisa aí para vocês. Então, pressão osmótica, né? Uma propriedade coligativa de soluções, água mais soluto, solvente mais soluto. Então, pelo fato da presença do soluto, exerce uma propriedade chamada pressão osmótica. Já vimos aí tudo. Outra propriedade coligativa de soluções é a pressão de vapor, né? Então, o quanto que a pressão de vapor do solvente diminui na presença do soluto. Isso é uma propriedade coligativa também da solução. Então, aqui um exemplo aí, simples aí, ó. Você tem água aqui, por exemplo, solvente puro, né? Então, moléculas da água vaporiza, depois volta para o estado líquido e eles ficam nesse estado de equilíbrio, entram em equilíbrio. Então essa pressão, né? Essa pressão aqui desses vapores que estão aqui entrando e saindo, a gente chama de pressão de vapor do solvente, no caso da água, tá? E essa pressão de vapor é comunicado aqui num manômetro de mercúrio e você mede através da altura H em milímetros de mercúrio essa pressão de vapor aí da água, tá? Quando você coloca um soluto aqui, ó, então na presença de soluto, numa certa concentração molar do soluto, isso faz com que esse equilíbrio vai para outro patamar, né? Então, menos moléculas de água saem e volta também, aí entra em equilíbrio, essa pressão de vapor do solvente acaba diminuindo, tá bom? Muito bem, então vamos pegar esse conceito aqui de pressão de vapor e ver em que medida ele, como propriedade coligativa, de que maneira ele está correlacionado com a pressão osmótica, né? Então tá aqui, ó, você tem um soluto mais solvente, ele vai ter uma pressão de vapor aqui, ó, né? Certo? Vai ter uma pressão de vapor aqui, 2, né, no compartimento 2, aqui compartimento 1, que é a pressão de vapor do solvente no compartimento 1, a pressão de vapor no compartimento 2, tá? De maneira que, como foi explicado lá, a pressão de vapor no compartimento 1 do solvente vai ser maior que a pressão de vapor do solvente no compartimento 2, justamente pela presença do soluto. Então isso aí a gente chama de abaixamento relativo da pressão de vapor do solvente na presença do soluto, que é uma propriedade coligativa, tá? Então, devido a essa diferença de pressão de vapor, é que a água passa daqui para cá, no lado do solvente. Pelo fato de ter um gradiente de pressão de vapor que faz com que a água passe daqui para cá. Isso é um dos mecanismos que explica o fenômeno da
osmose, né? Vamos ver então. Vamos ver, dá uma paradinha aqui, vamos lá pro... Eu só vou mostrar rapidamente o que é pressão de vapor para vocês, tá bom? Já? Então aqui eu tenho, aqui dentro eu coloquei água destilada, né? E tampei bem aqui, ó. Então aqui está em equilíbrio, né? O vapor está saindo, entrando e tal, e está em equilíbrio. Aí vem aqui, ó, certo? E comunica para cá. Isso aqui é um manômetro de mercúrio, é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Então tá aqui. Eu uso uma lente aqui para poder ver. Olha lá, desceu 4 milímetros, tá? Desceu 4 milímetros, então subiu 4 milímetros do lado de cá. Então o delta H é em torno de 8 milímetros de mercúrio. Isso para uma temperatura ambiente de 23. Ah, sim, eu esqueci de falar, né? A pressão de vapor é extremamente sensível à temperatura. Então, nessa temperatura aqui de 23,9, né, graus Celsius, eu consegui medir aqui um delta P aí de pressão hidrostática, né, em torno de 8 milímetros, tá bom? Agora, eu vou colocar esse conjunto todo, ó, que está a temperatura ambiente de 23,1 graus Celsius, eu vou colocar aqui, tá bom? E aqui eu já deixei aquecido, né? Agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso aqui, esse ferro está muito quente. Então, eu nem vou usar isso aqui, eu já vou descer direto para evitar algum possível desastre aí. Olha lá, agora eu coloquei aqui dentro e vamos medir a temperatura dessa água aqui, né, que está em contato com o ferro aqui, que está quente pra caramba. E enquanto isso, já podemos ver aqui, né, à medida que ele está em contato com uma temperatura maior, né, já tá dando para ver, né, aqui, olha a diferença enorme, né, olha aqui, ó, já desceu aqui para 1, 2, 3,7 centímetros, então já dá quase 60 e poucos milímetros de mercúrio, tá? A diferença entre isso e isso já está em torno de 60 e poucos milímetros de mercúrio, ok? Isso para a temperatura de 54 graus, 53,9. Eu vou dar uma agitadinha aqui para homogeneizar mais a temperatura. Aqui, olha lá, tá em torno de 53, tá dando 53,7 graus Celsius, tá razoavelmente constante. Nós podemos fazer uma leitura mais correta aqui, né? São 1, 2, 3,9, 4 centímetros, né? 4 centímetros já dá 40 milímetros de um lado. Isso significa que subiu 40 milímetros do outro. Já está dando 80 milímetros de mercúrio, ok? Isso porque a temperatura aqui também subiu, né? Está subindo gradativamente, a 52,8, tá? Então aqui vocês estão vendo a relação, né? Quase que diretamente proporcional entre temperatura e pressão de vapor do solvente, no caso da água, tá ok? Que está lá dentro. Se porventura eu tirar aqui, né? Ó, tá certo? Ó, fazer isso, jogar essa água fora, tá? E colocar uma solução aqui, por exemplo, de glicose. Então vai ser essa curva, a inclinação da reta, né? De temperatura e pressão de vapor vai ser menos inclinada, né? Mostrando uma influência do soluto na pressão de vapor do solvente, tá bom? Então é só isso, só para ilustrar para vocês que
que nunca viram uma coisa dessa na vida, né? Então tá aqui, pressão de vapor é simples, né? Você tem um líquido aqui, ele gera vapor, esse vapor é transmitido aqui como pressão, né? E empurra o manômetro de um lado para o outro e aí você mede a pressão, tá bom? Aqui, ok? Tchau então, pessoal, até a próxima aula. Na outra aí vamos falar de mecânica de fluido, né? Então tchau.